Fala pessoal, aqui é o Lendo em Movimento, estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje quero começar de uma forma diferente. Quero começar agradecendo pelo comentário de um mano aqui no YouTube, e nós estamos diante. O vídeo anterior recebeu uma boa visualização, teve uma boa performance, eu não esperava de forma particular e foi inusitado isso, tá? Então eu quero demonstrar o que foi feito para que os vídeos no YouTube, no canal do nosso YouTube, melhore. Então acompanhe mais uma análise a seguir, mas antes eu preciso dar eu preciso dar esse esclarecimento para quem acompanha o canal, ok? Então vamos lá, vamos para a tela do computador. Temos aqui o vídeo. Ele foi publicado no dia de ontem, às 11h13, e temos aqui já o vídeo com 125 visualizações. Um resultado que, particularmente, nós não estávamos performando em nenhum vídeo, nem quando eu falei sobre Magalu, que é uma empresa que todo mundo meio que conhece, a gente teve tanta audiência. E aí o que me chamou a atenção é que nós tivemos aqui 7 likes e outra coisa que me chamou a atenção foram 2 comentários. E aqui esse vídeo iniciando desse jeito é uma resposta a esse mano aqui, que eu não sei pronunciar o nome dele. Deixa eu ver se o canal dele tem Wever. Será que ele se chama Wever? Ele tem um inscrito, tem uma playlist aqui com receitas. Mas ele falou que não dá para assistir o vídeo porque o áudio tá péssimo. Eu fiz alguns testes com o microfone, eu tentei otimizar ele ao máximo. Eu tô usando o microfone do meu fone de ouvido, mas se eu quero prosseguir com o canal, eu preciso dar esse incremento no microfone. Então tá aqui a resposta que eu entreguei para esse mano, pro Ever. Cara, comprei o microfone já está a caminho. Provavelmente nos vídeos, acompanha aqui comigo no calendário. Na verdade, para não ficar tão pequeno no vídeo, né? Vamos pegar aqui um calendário da web. Eu não entrei, né? Vamos ver se é grande, né? É grande sim. Beleza, aqui já dá certo. Nós estamos em maio, né? Estamos aqui no dia 8, né? Falando nisso, vamos fazer essa questão aqui também ao vivo. Não gosto que isso aparece no vídeo. Mas boa, o vídeo foi publicado aqui no dia 7, e aí tivemos esse comentário. Na semana que vem, eu já tenho vídeos preparados para a semana que vem, então ele ainda não vai estar com um novo áudio. Mas na semana aqui, da semana do dia 19, certamente nós teremos um microfone novo e com certeza a qualidade dos vídeos irá subir, tá ok? Então, agradecer a esse mano Ever. Eu não sei se ele viu o comentário, ele não deu um gostei nem nada. Ele também não chegou a se inscrever, mas de qualquer forma, achei muito pertinente esse comentário. E achei pertinente também começar o vídeo agradecendo pela boa performance do vídeo, também pelo comentário, porque certamente é um comentário que faz o canal crescer, né? E nós iremos crescer ainda mais nas nossas análises, como já tem sido, né? Como já tem sido. Bom, beleza? Então, vamos pro vídeo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre uma empresa queridinha do mercado também, que divulgou seus resultados no dia de ontem. Estamos falando de... Vamos pegar aqui, ó. Vocês acompanharem quem já divulgou os resultados, né, ao longo dessa semana. Estamos falando de Engie, tá? Engie teve aqui o resultado reportado no dia 7. Então, nada mais justo do que acompanhar o resultado de Engie, tá bom? Então, vamos começar o vídeo a partir daqui. Quem acompanha as análises, me perdoe, nós já estamos começando o vídeo a partir de agora. Bom, lembrando que eu não olho para o material antes, eu sempre
busco fazer análise aqui junto com vocês. Talvez seja por isso que o vídeo fique tão completo, porque nós vamos dissecando as coisas na medida que nós vamos vendo o press release e a apresentação de resultados. Mas eu imagino que depois que nós tivermos um consolidado das empresas que nós avaliamos, talvez a gente possa fazer vídeos mais curtos, vídeos um pouco mais didáticos e com um roteiro mais enxuto, dado que esses vídeos mais completos já estão sendo gravados neste momento, né? Então, Engie, se você nunca ouviu falar sobre Engie, nós já temos vídeo aqui no canal que fala um pouco sobre o que a Engie faz, e também temos um vídeo dando o descritivo do resultado que ela fechou no ano anterior, no ano de 2024, então, que é a apresentação institucional. Então, olha aqui ó, para esse lado aqui, ó, olha aqui o vídeo aparecendo aí na sua tela neste momento, que você consegue visualizar o resultado de Engie e dar uma olhada na apresentação institucional, porque exatamente você consegue aprender bastante sobre como a empresa funciona. Vamos ver aqui se ela tem comentários ou se o último comentário é o meu, tá? Deixa eu ver aqui uma coisa. Vai carregar não? Cadê? Vamos ver. Aí. Vamos ver aqui. Aí. Agora carregou o vídeo. E agora carregou os comentários. No comentário foi da Cassandra. Ela trouxe uma reportagem aqui sobre um pouco da redução de participação na tag, né? É um artigo bem interessante. Créditos aí para Cassandra. Mas o último comentário é justamente o meu, que fala aqui um pouco do press release que nós tivemos no ano passado, press release e a apresentação do quarto tri. Então, aqui tá, como eu falei com vocês, temos aqui a apresentação institucional. O vídeo ficou até curtinho, 40 minutos. E temos aqui o vídeo com o press release de resultados. Vídeo de 51 minutos, tá? Então, os vídeos já estão no canal. Beleza, então vamos em frente falando um pouco sobre Engie. Vamos entrar no site de RI da empresa e vamos procurar pela apresentação institucional e também vamos procurar por release e apresentações. Vamos procurar pelo press release. O release está aqui, 31/3. Nossa, hein? Mas é porque o resultado veio até aqui, né? Tudo bem. Beleza, ótimo. Então vamos primeiro com a apresentação. A apresentação veio grande, né? Mas vamos visualizar aqui o que a Engie trouxe de destaque neste trimestre. E aí nós começamos já o vídeo de análise, tá? Então, aqui o aviso, aqui o sumário e aqui destaques e indicadores. Então, teve aí uma adição de 908 megawatts, que representa 10% da capacidade instalada própria entre o primeiro trimestre do ano passado e desse ano. Então é um bom destaque. Atingimos 9.916 megawatts da capacidade instalada própria e operamos um parque gerador de 11.000. Então, teve aqui um contrato assinado, né? Então, a galera está aí fazendo algumas aquisições. Essa aquisição foi feita. Bom, o EBITDA ele veio positivo, né? O EBITDA veio aqui olhando para o ajustado, né? Com um crescimento de mais 12%, isso é interessante. E o lucro líquido também veio com um crescimento de mais 3%. Teve aqui um impacto no ano anterior de um não recorrente. Nós já tínhamos visto isso lá na apresentação, se não me engano, né? E com isso a empresa complementa aqui que vai distribuir dividendos no valor de 715 milhões, 87 por ação, centavos, e as ações são negociadas em dividendos a partir do dia 7 de maio. Então, bem no dia que eles divulgaram os resultados, eles pagaram esse dividendo, ex-dividendos, né? E o pagamento será no dia 23 de dezembro.
Total de proventos atingiu quase 2 bilhões, equivalente a 55% do lucro distribuível em 2024. Outro destaque. Beleza, então aqui vem mais umas coisas de ESG, né? Coisa de investimento nos colaboradores, né? Por aí vai. Beleza, isso aqui é importante. E vamos para o que importa, né? Os destaques operacionais. Na produção, ela veio aqui com uma produção crescente em energia eólica, então isso é importante destacar, dado o primeiro tri. Na hidrelétrica caiu um pouquinho a produção, e aqui na solar também cresceu bastante. Então a empresa está conseguindo fazer uma geração de resultados através das complementares, que é a eólica e a solar, mas na hidrelétrica teve essa queda aqui, que combinou com essa queda de 15% na produção bruta de energia. A geração por fonte complementar, aqui nós conseguimos ver de forma mais clara, né? Então aqui a solar com muita representatividade em cima, né? com as novas eólicas, então teve adição aí no complementar, isso é um bom indicador. Então nós tivemos mais 100% de energia gerada por fontes complementares. Então a hidrelétrica foi a que mais contribuiu para a produção ir para baixo. Aqui o curtailment, né, sobre a geração. Tô achando a apresentação bem completa, né? Elevação atípica, ventos muito acima do esperado pelo período. Sim, registrou o curtailment. O curtailment parece ser com relação à indisponibilidade, né? Parece ser. Curtailment indisponível. Curtailment total. Vamos ver o que é curtailment. Curtailment. Redução. É a restrição deliberada de produção de energia, muitas vezes devido ao excesso de oferta, a baixa procura ou restrições da rede. Ao que indica aqui, teve uma disponibilidade prolongada da linha de transmissão. Então, sujeita a ressarcimento, né? Então, beleza. Vamos para frente. Aqui, 3, comercialização de energia. Contra o risco hidrológico, beleza. Que é bem no detalhe, né, do negócio, né? Descontratada. Aqui o número de consumidores livres aumentou, né? E o número de consumidores vendidos aumentou também. Beleza. Expansão. Então aqueles projetos, né, sobre expansão que a empresa tem seguido. Então é os parques eólicos, né? Parque eólico lá na Bahia. Então aqui ele está... aqui a empresa está reportando como o projeto está se comportando, né? Aqui está aparecendo 100%. Aqui tá bom. É um dos maiores projetos, né, do grupo, beleza. Capacidade, investimento de 6 milhões, né? Ou bilhões, 6 milhões parece. Número de aerogeradores, 188. Bem legal isso daqui. Então, aí ó, já teve licença e o avanço físico está em 99%, então tá quase. Tá quase, ó. A operação já começou a operar, né? É o que parece. Tem construção, já não tem mais assim, tem aqui alguns em teste. Tem outro projeto, agora este é fotovoltaico. Essa energia vai ir para o mercado livre, né? É uma das linhas avenida de negócio que a empresa ganha dinheiro. Então, tem 93% também o projeto. Então aqui a evolução, né? Tem algumas coisas ainda sendo construídas, mas já tem
coisa em operação, então por isso que aquele número, imagino que é por isso que aquele número nós tínhamos um aumento da produção de energia solar e energia eólica, porque, né, esses projetos estão em fases muito avançadas, né? Lá no Rio Grande do Norte, Açu. E tem um projeto de transmissão, é outro projeto grande que a empresa está fazendo. É um prazo de concessão de 30 anos, CAPEX de 2 bilhões, prazo de início de operação em março de 2029, né? Então, as torres estão sendo montadas por lá, né? Bem interessante. Beleza, muito bom. Outro projeto de transmissão, dessa vez, acho que é esse aqui, né? Da Graúna, né? Do Espírito Santo até Minas Gerais aqui. Então, também para 29, aquela receita, né? RAP, é a receita anual permitida, né? 252 milhões. Então, é a empresa avançando em todas as linhas de negócio, né? Na geração de energia eólica, solar, nas transmissoras, na transmissão de energia também. E aqui, outra assinatura, né? Que é para aquisição de usinas hidrelétricas. Então, teve duas aquisições aqui bem no extremo norte, no Pará, e uma no Amapá, né? Pelo que parece, está no Rio Araguari e outra no Rio Jari. Então, aumentando a capacidade de produção da empresa de energia hidrelétrica, né? Então, aqui, aquisição de quase 3 bilhões, a dívida líquida aqui fica em 671 milhões. Então, boa aquisição para a Índia também. E outra usina hidrelétrica, essa de geral, né? Essa nós tínhamos visto lá no press release do ano anterior. E aqui, acho que todos os projetos, né? De forma resumida. Então, significa expansão aí de geração eólica, geração solar e geração hidrelétrica. Bem legal. E o desempenho financeiro da empresa. Acho que é uma coisa que nós temos interesse em ver também, né? Beleza. ROI, retorno sobre patrimônio, está em 25% aqui. Contra o primeiro tri em 28%, mas esse número é bem sensível mesmo, né? Beleza. Investimentos que são 38 bilhões. Entrada com transmissão, meio da tag, né? Então, a composição da EBITDA, né? A maior tá na geração, né? New trade, né? Mas a transmissão já tá entrando aqui, né? E a tag que também contribui com um valor bem legal do resultado. O lucro líquido ajustado veio em mais 106% nesse período, né? Então a empresa tem aí um bom plano financeiro de expansão, né? Está entrando em outras linhas de negócio, empresa muito saudável. E aí a evolução da receita operacional líquida, né? Aqui ela traz no detalhe como que aconteceu no detalhe, né? Então a transmissão contribuiu aqui com 390 milhões. Isso culminou aqui em 691 milhões no resultado consolidado. Esse aqui é o de trading, não é muito relevante. E aí tem a geração e comercialização aqui, né? Mas a geração e comercialização comendo aqui todo o resultado, né, da receita líquida. É a que mais contribui para a receita líquida e um bom crescimento de 15%. E aqui o resultado das participações, né? Então, a empresa tem aqui a participação na tag, né? Então, essa participação de 17% resultou na contribuição de 167 milhões
do grupo TAG aí para o EBITDA da Engie, via equivalência patrimonial, né? Então aqui a evolução do EBITDA teve um não recorrente apenas de 4 milhões, enquanto no recorrente veio 1 bilhão e 300 aqui, né? Que foi a equivalência patrimonial da TAG. E aí o EBITDA ajustado aqui se mostrando com um bom crescimento, né? No ajustado, né? Tirando esse não recorrente. E aí o lucro líquido ajustado no primeiro TRI veio em 823 milhões, o ajustado no primeiro TRI de 24 veio em 793 milhões, um crescimento de 3%, mas certamente pode ter sido causa de um pouco mais de depreciação e amortização, dado que a empresa tem feito aquisições, né, de hidrelétricas, e também por causa do resultado financeiro líquido, né, a empresa tem algumas dívidas e aí a alta taxa de juros faz com que esse número caia um pouquinho também, e essa dívida, no caso, aumente, né? No recorrente apenas de 3 milhões aqui, beleza. No recorrente bem pouquinho, né? E aqui o endividamento, né? O endividamento equilibrado. Se nós formos olhar, o endividamento tem 26 bilhões, a dívida líquida é de 20 bilhões, tem um caixa de 5 bilhões, né? A empresa tem seguido o endividamento, tem aumentado seu investimento ao longo do tempo, né? Mas o índice aqui em 3 vezes é uma dívida ok. Se olhar pela dívida líquida, né? Tem 2,7. O índice ainda super ok, tranquilo de acompanhar essa dívida aqui ao longo do tempo. Aqui a composição da dívida, né? 66% tem IPCA, os outros 30% tem CDI, e 4% com o TJLP. Beleza. Prazo médio da dívida de 7 anos. Então, acho que é bem tranquilo, dado os investimentos que a gente tem feito, são bons investimentos. Uma boa troca. E aqui o plano de investimentos, né? Então, a empresa que tem investido aqui já veio de investimento de 9 bilhões, sendo que a maior parte vem de capital de terceiros, né? Aqui a empresa tem já os 7 bilhões, mas para 2027 a dívida começa a cair, porque eles vão tomar menos dívida, né? Então, eles estão com um apetite muito grande aí de dívidas, de aquisições, né? Então, beleza. Política de dividendos, né? O dividendo está aqui, o maior índice veio aqui em 2017, mas, né, dividendo por ação bem bacana aqui. Payout às vezes vinha em 100%, né? Agora está um pouquinho menos porque precisa segurar um pouquinho na geração de caixa, dado que a empresa está investindo mais, né? Então, o dividendo mínimo é de 30%, mas a administração quer pagar 55% semestralmente. E aqui o material de apoio, né? Então ele é grande por causa do material de apoio, né? Aqui é bom ver, ó. Então, aqui de forma mais clara, nós vemos que a receita veio bem boa, 2 dígitos, bem legal. Só que o resultado do serviço veio com uma queda bem grande, né? E isso parece ter contribuído de certa forma com o EBITDA. E aí, quando a gente olha para o EBITDA ajustado, teve um decréscimo aqui de 12%, né? Na verdade, um crescimento, mas se olhar aqui com base só no EBITDA, ele está aqui com um decréscimo muito grande, né? E aí, aqui está muito ruim de ver porque o ajustado é bem melhor, né? Sem o não recorrente, né? Então, isso fez com que o retorno caísse um pouquinho, a dívida cresceu, como nós já vimos aqui anteriormente, o número de empregados subiu um pouquinho, né? O preço médio de venda caiu um pouquinho, né? Interessante isso, né? Mas mesmo assim a empresa conseguiu aumentar a sua receita,
beleza, mas porque teve energia vendida maior, né? Legal. E aqui o portfólio de ativos, né? Aqui são as hidrelétricas, aqui são as hidrelétricas, aqui são as complementares, né? De eólica, de solar, né? Por aí vai. As três linhas de transmissão e os gasodutos. A empresa que tem aqui presença nacional, né? Operação nacional. Balanço de energia, beleza. E aqui um pouco do lance da tag, né? Então, do transporte, né? De gás. Beleza. Aí fala um pouquinho da tag, né? Mas a tag representa tão pouco no lucro líquido que eu nem acho que vale tanto a pena olhar assim para esse resultado aqui. E aqui a força de trabalho, né? A maioria são de homens, 33% de feminino. O administrativo é bem mais meio a meio, mas né, na operação não tem jeito, masculino acaba predominando. O número de empregados subiu 6%, beleza. Aqui é padrão. E os índices aqui, né? Sustentabilidade, né? Beleza. Ok. Fechou. Então tá. Por enquanto, achei que o resultado veio bem bom, tá? O resultado, salvo a exceção ali do não recorrente, né? Essa queda ali no lucro líquido, que também não é uma queda, né? Teve um aumento muito pouco, né? Mas, como eu falei, não deu para entender muito com a apresentação. Vamos dar uma olhada então para o press release. Vamos lá. Vou dar um zoom aqui bem grande para vocês conseguirem visualizar comigo, né? Aí, ó. O zoom aqui já tá ótimo. Beleza. Engie Brasil. Ações de forte compromisso. Beleza. Aqui já os destaques, né? Vista. Preço médio dos contatos. Beleza. Aquisições. Conjunto eólico entrando em operação. Fotovoltaico também entrando em operação, né? Outras ainda em teste. Beleza. Aqui aquela tabela que já veio na apresentação, né? Só que eu não gostei muito da tabela lá. Tá, tem eventos. Ó, beleza. Não quero ver isso. Aqui os dividendos, né? Já falou, né? Beleza. Claro. Aqui a mensagem da administração. Ok. Ó, que legal. Isso aqui. Interessante. Beleza. Boa leitura. Aí, Eduardo Satami, diretor-presidente. Muito bom. Vamos pra sempre. Vamos pra cima. Aqui o detalhamento dos ativos da companhia. Ok. Aqui, explicando mais a tag. Ok. Aqui, não vou passar muito no detalhe disso aqui não, tá? Aqui, o leilão da transmissão, ok. Projeto de implementação, né? Conjunto teórico, assurar, conjunto fotovoltaico, né? Aqui, aquele gráfico que nós vimos lá na apresentação. Na real, a apresentação veio bem completinha, né? Aqui na Engie, talvez eu sinto falta um pouco de um resultado mais cuspido, né? O Raio do Brasil chegou até a explicar por que o lucro líquido veio um pouquinho menor. E eu achei explicações bem plausíveis, né? Um dia de venda no varejo faz diferença, né? E teve aquele surto de dengue, né, no ano passado. Então, cara, aqui eu tô sentindo falta um pouco mais disso, né? Aqui a Engie foca muito mais nos projetos que ela tem. Ela tenta vender as aquisições que ela fez. Na verdade, ela tenta justificar muito as aquisições que ela fez, como eu já enxergo que as aquisições são boas. Porque aquisição significa mais operação significa mais receita significa mais lucro,
porque eu confio na gestão aqui da Engie, né? Então, não acho que precise tanto disso aqui não. Ainda mais na geração de energia complementar, né? Solar e eólica, vai pra cima, cara. O futuro é esse mesmo, tá? É isso que o país está precisando mesmo. É a totalidade bem alta, né? Uhum. Transmissão segue funcionando tranquilo, beleza. É. É. Então, por que não produziu tanta energia assim nas hidrelétricas, né? Porque as condições meteorológicas não estão tão favoráveis. Então teve um volume menor de chuvas nas principais bacias hidrográficas do país. E aí, como o Asvi já bem explicou no vídeo lá que eu assisti ele há algum tempo atrás. O Asvi explica assim sobre esse mercado de uma forma magistral, entende? Não precisa de Asvi de elétricas. Deve ter. Não achei o vídeo tão fácil. Deixa eu ver se eu acho aqui, deixando a referência. Aqui, ó. Essa daqui, ó. Como funcionam as ações de geradores de energia elétrica. Isso aqui você vai entender tudo, né? Assiste isso aqui. Então, rolou isso, né? Beleza. Teve uma queda também, ó. Teve um incidente ocorrido com a ponte Juscelino Kubitschek. Beleza. Teve muitos eventos, né? Ao redor das hidrelétricas, né? Aqui a companhia está explicando que teve um incidente em uma usina hidrelétrica lá no conjunto lá no Rio Tocantins, né? Teve outro evento lá no Xingu que limitou a geração das usinas complementares, então o crescimento poderia ser ainda maior. Sim, isso é interessante falar, né? Porque mesmo que a empresa gere menos energia, não significa que ela vai ter um desempenho econômico financeiro pior, né? Isso, é um negócio lá de realocação, né? Então, o Asvid explicou lá que, tipo, se tem um lugar precisando de energia, aí manda pra lá e depois compensa. É um sistema bem complexo aí que a ANE, né? Eu acho que é a ANE mesmo. Sim, a mecanismo de realocação de energia, a MRE. É o que a empresa está explicando aqui, que o Asvid explicou muito bem lá no vídeo. Eu não vou explicar isso de novo, porque o Asvid faz muito bem lá no vídeo, não tem jeito. Beleza. Aqui eu cortei um, né? Então aqui eles explicam um pouquinho, né? Quando a empresa gera energia, confiabilidade e frustração de energia. Teve 12% de disponibilidade externa, né? Beleza. Isso aqui nós já vimos lá também na apresentação. Aí transporte de gás de novo, beleza. Ok. Aí aqui sim, aqui já interessa. Aqui, ó.
a geração, como é que representa, né? O custo operacional veio bem um pouco maior, veio, na verdade, um pouco menor, né? Aqui fica difícil fazer, né? A comparação, mas dá para fazer, ó. Teve uma despesa geral menor e a do lucro bruto foi bem parecido, né? Beleza. Olha, antes do resultado, tá vendo? O lucro antes já viria um pouco maior, mas com certeza o resultado financeiro pesou no lucro. Acho que nós queríamos oficializar aqui, né? Que é a variação, né? A variação foi bem pouca, né? Na verdade. Mas se for olhar pela receita operacional, né? É porque a líquida tá aqui. Não, na geração tá bem pouca, mas o que fez diferença foi na transmissão. Foi na transmissão. A transmissão teve um incremento de receita aqui. Beleza. É isso que eu não tô entendendo. O que veio para 3 bilhões aqui, né? Não deveria ser a soma disso aqui tudo? Não dá 3 bilhões isso aí tudo, não. Dá? Vamos ver. Não é possível. Eu tô ruim na conta assim, velho. Vamos ver aqui. Ó. 2 bilhões 275 mais 691. Ó, pior que dá mesmo. 47, 3 bilhões e 13. Então, o que fez com que a receita aumentasse para a Engie? A transmissão. A transmissão fez diferença, né? No trade caiu, a geração aumentou um pouco, mas a transmissão veio bem. Isso fez com que o consolidado aqui aumentasse, né? Então, é bacana que ele traz aqui até os custos, né? Veio bastante custo aqui. O lucro bruto mas ótimo. Aqui, ó. Resultado de equivalência patrimonial veio um pouquinho maior só, né? Nada demais também a PEG contribuindo assim com o resultado não. É por isso que ele soma aqui, né? Então aqui no consolidado, né? Os custos operacionais veio menos, né? É isso. Veio menos, é isso. O lucro bruto veio 126 milhões maior. As despesas gerais veio 9 milhões maior. Beleza. E o lucro bruto veio aqui 1 bilhão e 100. Menos 1 bilhão e 100? É isso? Não deveria, velho. Aqui tem 2 e aqui tem 100. É, porque teve o não recorrente, né? Beleza. Beleza. Agora ficou muito ruim de ver, tá? Não gostei não. Aqui um pouco do detalhe da receita, né? Beleza. Vamos dar uma olhada então um detalhe assim. Aqui é um pouco que eu quero ver, um pouco da explicação. Aumentou 15%, 404 milhões, né? 0,4 milhões. Transmissão branca, sim. Crescimento de 21 milhões de impressão de portfólio. Item específico, beleza, ótimo. Então, o que nós já tínhamos visto lá na linha, né? Ele explica que a receita veio maior por causa da transmissão. A transmissão veio maior, né? Enquanto no trading teve uma pequena queda. Beleza.
ressarcimento, né? Ok. Beleza. Tipo, teve uma queda aqui no preço médio, mas a empresa está explicando que teve mais vendas, né? Então, beleza. Aí tem aquela parada da contratação regulada, né? Tem a contratação livre, e isso que é muito no detalhe da receita da empresa, né? Teve 309 com a depreciação, né, que eu falei do EBITDA, né? Então, teve aqui um crescimento do EBITDA, né? Teve que comprar um pouco, teve que comprar menos energia. Rola isso, né? O pessoal gastou 58 milhões, contra 61, de boa. Hora que veio em linha, seguros, gastou um pouquinho mais. Então a empresa, ela conseguiu gastar menos. Deixa eu ver. Ela teve um aumento aqui no custo operacional dela também. Agora deixa eu ver o que impactou. Basicamente foi a depreciação, né? Subiu muito a depreciação. Em outros também teve um leve aumento, mas depreciação e amortização carregou aqui o custo operacional para cima. Aqui a variação positiva. Pessoal, 3 milhões apenas. Segundo 9 milhões. Então, nos custos operacionais, para geração, ela ficou negativo. Mas aqui, ó, na transmissão, ela veio com um custo de construção maior. Na verdade, um custo de construção bem maior, exatamente. Então, isso daqui já contribui, né, para o custo bruto vir bem maior, né? E aí, o somatório disso aqui tudo está em 278 milhões. Uhum. Queda em 10 milhões nas operações de energia, de energia. Beleza. Então eu acredito que esse custo operacional da transmissão é uma coisa assim que vai passar, né? Acredito que isso não deve perdurar assim por tanto tempo. Aí. Beleza, claro. Beleza. Aquele detalhe é cada linha, né? Cada linha é detalhe. Aí que teve que comprar energia. Beleza. Porque tem esse lance, né, da empresa às vezes ter que comprar energia, né? Rola essas coisas. Beleza. Aí ele fala sobre cada forma de ganhar dinheiro, beleza? Vamos pra frente, beleza? Aqui já começa a entrar no balanço patrimonial. Aí ele vem com o EBITDA, né?
Aqui, ó, depreciação vindo bem forte, né? O lucro bruto veio um pouquinho maior mesmo. Aí o EBITDA não cresce tanto, né? Veio melhor, mas não cresce tanto. No ajustado, né? A margem bem alta do EBITDA, né? Aqui do consolidado, 67%. Então, EBITDA no ajustado. O ajustado 2 bilhões e 40. Veio 1 bilhão e 815. Então, veio menos 1,9 pontos percentuais na margem EBITDA. Mas acho que decorrente da depreciação, né? A depreciação veio um pouquinho maior, 77 milhões. Para isso não tem jeito, né? Aí veio o lucro, né? Só que o lucro líquido recorrente, ele veio... É porque teve um recorrente, não? O resultado financeiro veio um pouquinho maior. A depreciação veio maior. O EBITDA veio um pouquinho menor, mas aqui tá, não tá o ajustado, né? Não tá ajustado, é isso mesmo. Aqui o EBITDA ajustado. Eu queria o lucro líquido ajustado, né? Isso que nós vimos, né, lá na apresentação. E aqui o resultado financeiro, né? Então, acho que muito preocupante isso não. No efeito da dívida eu já esperava, depreciação também esperava, dadas as questões da empresa. No imposto de renda não tem jeito, né? Tem que fazer, né? E o lucro veio 3% a mais. Endividamento. Aí vem toda aquela questão, né, que nós já vimos lá, né, no situação de óculos. Legal. Bem legal isso aqui. Aí vem os indicadores, beleza. Beleza, vem as obrigações, né? Beleza, e aqui vem o balanço patrimonial. Aqui vem a DRE, né? Eu gosto de ver um pouco na DRE. O custo operacional veio maior, né? Veio um pouquinho maior. E o que impactou aqui pra cima mesmo foi o negativo aqui, ó. Veio a transação do mercado de energia de curto prazo, encargos de uso da energia elétrica. O pessoal gasta um pouquinho mais. A depreciação também veio muito forte, né? O seguro pagou um pouquinho mais.
e que os custos da implantação da infraestrutura de transmissão, né? Então isso fez com que o custo operacional ficasse um pouco mais inflado, né? E o lucro bruto cresceu 8%, mas não veio 8% no lucro líquido porque ainda tem o resultado financeiro, né? Então você vê que a empresa tentou segurar aqui na despesa geral com venda, né? Caiu 8%, né? Teve até outras receitas para contribuir aqui, mas não foi suficiente para segurar aqui o lucro antes do resultado financeiro de tributos, né? O resultado caiu, mas acho que aqui não, aqui acho que deve estar com o ajustado, parece, não sei. E teve uma receita financeira bem menor também, né? A despesa financeira veio bem em linha. Né? E o lucro dos tributos sobre o lucro veio bem menor também. O lucro por ação caiu um pouquinho. Aqui o DFC, né? Beleza. Esse foi o resultado de Engie. Bem grande de novo, né? Pô, também, né, a gente passa por 43 páginas. Mais um release de resultados da apresentação que é bem grande. Natural demorar muito mesmo, né? Aqui 43. Deixa eu ver quanto que tem aqui na apresentação mesmo. Quantas páginas tem? 39. É natural demorar mesmo. Bom, beleza. Vamos então fazer um consolidado aqui do resumo, né? Como de praxe nós fazemos. Né? Ninguém ainda comentou. Vamos para os resultados do primeiro 5 de deixa eu dar uma olhada também para o quadro, né? Aqui, ó. No quadro, nós vemos claramente que aqui está anual, né? Vamos para o trimestral. Nós vemos claramente que a receita de fato subiu. O EBITDA veio menor por causa do não recorrente, né? Então, aqui a análise fica bem distorcida, né? Não tem jeito, porque o não recorrente veio bem no primeiro trimestre, lá no ano passado. Então a análise aqui fica muito, muito balançada, né? Mas podemos perceber que o resultado financeiro veio um pouquinho pior mesmo, né? Em linha com os outros trimestres, só não veio maior que o terceiro trimestre aqui, de 23. Então, é a dívida pesando um pouquinho aqui no bolso. Nem dá para falar assim de imposto. Sei que a empresa até escreveu isso lá, mas eu não acho que isso seja uma das justificativas assim, para o lucro crescer menos, né? É basicamente um aumento de custo operacional da empresa, né? Então aqui fica muito distorcido o resultado, né? Mas uma empresa que tem em caixa aí 5 milhões de dívida, gerou um pouquinho mais de caixa agora, contra 25 bilhões de dívida, né? Gerou aqui um fluxo de caixa livre de 94 milhões, mas e mantém um capex bem alto ainda, né? Pro padrão da empresa, um capex que está bem alto. E um fluxo de caixa operacional aqui de 870 milhões. Então, aqui a análise fica bem distorcida, né? Beleza, vamos lá. Bom, análise pelo gráfico aqui do fundamentei. Fica distorcido. Pois houve. Não é corrente.
no trimestre 24 da companhia. De todo jeito, a companhia destaca o ajustado em seu reporte, facilitando assim o trabalho. Então vamos para o primeiro. Bom, deixa eu começar lá da ponta. Acredito que o primeiro vou usar a apresentação, porque fica mais. Aqui não está tão completo, né? Vamos olhar aqui, ó. Aqui do comecinho. Aqui eu não acho que esses destaques são o mais justo para se colocar, mas se me lembro bem, a receita líquida veio maior porque a empresa conseguiu transmitir mais energia, não é isso? Vamos ver aqui, ó, a receita operacional líquida. Beleza, aqui, ó. Tem uma beleza branca, então. Receita líquida. Receita crescendo, ajustado. Isso é uma notícia boa, porque apresenta a capacidade da empresa crescer resultado em uma nova pista que ela está ganhando dinheiro agora na transmissão. Então aqui, ó, não acho que isso aqui é tão assim, mas é isso mesmo. Ganhando dinheiro agora na transmissão. Beleza? 2. Aí a gente pode falar um pouco dos custos, né? Um pouco do custo operacional, sim. O custo operacional aumentou, apesar da receita ter subido, o custo operacional subiu junto. Isso já mexeu um pouco com o EBITDA e lucro bruto, pois ao passo que a empresa teve acréscimo de receita por causa da transmissão, também teve acréscimo de custo na transmissão, afetando as linhas subsequentes. Beleza? Sim. Aqui são os custos operacionais. Foi a única coisa que eu vi mesmo aqui, né? A depreciação talvez, essa variação para cima de 77 milhões, né? Talvez ajude também a entender um pouquinho dos custos operacionais. Bom, dado as aquisições, muitas aquisições / expansões que a empresa tem feito, eu esperava que a depreciação viesse maior também, contribuindo para fazendo com que o número variasse para baixo, fazendo com que o custo também aumentasse. Beleza? Então é isso que eu vi aqui, né? Depreciação veio muito, é um bom destaque mesmo. O custo de construção, né? É outro destaque.
teve compra de energia, né? Mas aqui teve uma redução, né? Então, não é um destaque assim. Acho que a gente pode falar isso. Falando um pouquinho mais sobre o custo. Sorte que a empresa não precisou de aquisição de energia no mercado, tanto que este índice caiu. Além disso, aqui este índice caiu. Beleza. Aí fala um pouquinho sobre a transmissão, né? Do grupo da TEG veio igual, né? Basicamente igual, né? Então, aquele bit, né? Que não existe o EBITDA ajustado, né? Existe o EBITDA ajustado. Bom, apesar destas notícias ruins, aumento de custo, o EBITDA ajustado ainda veio com crescimento positivo, totalmente com lucro bruto, né? Aquele EBITDA ajustado 12%. Aqui tem a margem, não, né? Não, aqui não tem a margem, não. Obviamente, margem deste indicador prejudicado. Beleza? Esse é o quarto. Receita. Despesas financeiras. Eles aumentaram. E foi isso. Foi basicamente essa conjuntura de coisas que fizeram com que o lucro líquido crescesse de forma tímida, com apenas 3%. Apenas 3%. É isso. Já falei. Esse aumento esteve no recorrente, né? Então não dá para comparar com 1.600.000, né? Tem que comparar com esse ajustado aqui, ó, que a empresa já trouxe. É por isso que teve esse aumento de 3%. Ah, beleza. Acho que 6 é um destaque. Aquisições e muitas expansões de operação da empresa acontecendo a todo vapor em todas as frentes de negócio. Com índice de endividamento ok, aceitável. 6. Acho que é isso, tá?
São esses os destaques. Não tem não escrevi mais nada errado. Bom, então é isso. O vídeo era com 1h05. Bom, eu diria que foi de todo o resultado negativo, porque tivemos depreciação contribuindo para o lucro líquido cair. Não só depreciação, né, mas teve aumento do resultado do resultado financeiro, né? Aumento do resultado financeiro e custo bruto lá em cima, que certamente faria com que esse número aumentasse mais. É um resultado que eu diria mediano, mas justificável com tudo que a empresa passou. Eu diria mediano, eu diria ok. Não é espetacular, mas também não é negativo demais. Não há grandes coisas a se preocupar com isso. Só coisas para se alegrar. Todo um projeto de expansão e transmissão, geração, na geração também. Beleza, então vamos reler aqui os destaques, né? Para ficar aqui como um resumo, né? Então a receita cresceu aí no ajustado, essa é uma notícia boa. E por que é uma notícia boa? Na receita é uma notícia boa porque demonstra uma capacidade que a empresa tem de conseguir ganhar dinheiro numa pista nova, que é na transmissão. Então esse resultado veio impactado pela transmissão. E aí eu já coloquei em segundo como resultado um destaque, que é o custo operacional. Então, apesar dessa receita ter crescido, ao passo que o custo também aumentou com a construção dessa linha de transmissão para a empresa, que afetou certamente o resultado nas linhas sequentes também. Então, não teve aqui, a sorte foi que a empresa não precisou adquirir energia lá no mercado. Então, acho que foi o único destaque que eu vi ali nos custos operacionais da empresa que mereceu destaque. 3. Dado as muitas aquisições, né, expansões que a empresa tem feito, acho que é esperado que a depreciação aumentasse. De fato, aumentou em 77 milhões, então é um destaque. E apesar dessas notícias ruins, o EBITDA ajustado ainda veio com um crescimento positivo de 12%. Então, obviamente, a margem veio prejudicada porque teve esse aumento no custo bruto. Então, não tem jeito também, né? As despesas financeiras aumentaram e foi basicamente essa conjuntura de coisas que fizeram com que o lucro crescesse de forma tímida, com apenas 3%. Então, o lucro sofreu com o custo bruto lá em cima, sofreu com a depreciação e amortização, sofreu com o aumento do resultado financeiro. Então, foram essas 3 coisas que fizeram com que o resultado líquido da empresa, de lucro líquido,
decrescesse, na verdade crescesse apenas 3%, né? E outro destaque positivo foi as aquisições e muitas expansões da empresa que ela está seguindo a todo vapor aí, com índice de endividamento que é super aceitável por tanto de coisa que a empresa tem feito, né? Ela deve ter separado umas 3, 4 páginas para falar sobre as expansões dela, né? Então o resumo da ópera é esse para a Engie, tá? Vamos deixar aqui um comentário para o vídeo do YouTube. E é isso. Opa. YouTube. Então, esse é o resumo de Engie, tá? Bom, para quem me assiste até agora, muito obrigado. E vamos em frente, quebrando as correntes. Esse foi o resultado de Engie, primeiro trimestre de 2025. Valeu? Tamo junto, é nóis.